Bem-vindos ao episódio da nova rubrica do Vozes do Futsal, Vozes de Primeira, o espaço onde damos palco aos que levam o futsal do nosso distrito para os grandes palcos nacionais, que também temos perspectivas de no futuro ter convidados que já atuaram aqui no nosso distrital, mas que agora estão em outros palcos espalhados pelo mundo. O Domingão é um fenómeno raro, o primeiro ano conquistou tudo o que havia para ganhar na Associação de Porto Alegre e no segundo subiu às divisões nacionais, um feito inédito que virou referência para todo o futsal do distrito alentejano. Hoje está connosco o Miguel Dias, que já esteve a atuar também no Elétrico, agora é um dos pilares do Domingão, que partilha também a quadra com o irmão, que vamos ver mais à frente como é que isso corre durante o trajeto. Miguel, bem-vindo à Voz do Futsal. Como é que se explica um clube que nasce, ganha tudo e em 2 anos já está nos nacionais? Muito obrigado, de antemão também por teres aceito o convite. De nada. Pronto, eu é que agradeço. Antes de mais, antes de responder à pergunta, queria também agradecer o convite de participar aqui no podcast e deixar também uma palavra de agradecimento pelo que tens feito ao nível do futsal distrital e não só nos últimos anos. Pronto, agora respondendo aqui à questão relativa ao Domingão. Sim, de facto, como tu disseste, é um caso inédito no distrito. Portanto, nos 3, nós fomos, portanto, o clube assim que se iniciou foi logo campeão, ganhou os 3 títulos que podia. No segundo ano, nós não pudemos logo subir, no segundo ano porque, portanto, não cumpríamos ali com alguns requisitos da certificação, nomeadamente não ter formação e tudo mais. Ou seja, portanto, no segundo ano fez aqui este protocolo, esta parceria, vá lá com o Elétrico, que nos permitiu depois, portanto, no terceiro ano, caso fôssemos campeões no segundo, portanto, estarmos aptos para a subida de divisão, para a Nacional, e assim foi. Portanto, no segundo ano dos 3 títulos conseguimos conquistar 2, o nosso principal objetivo, obviamente, era o campeonato e acabámos por subir. Mas sim, eu acho que, portanto, que só é possível portanto, iniciarmos um projeto e correr assim tão bem quando há muitas pessoas com um grande sentido de compromisso e responsabilidade e obviamente também com muito talento, portanto, ali incorporadas no projeto. Penso que esse seja o segredo. Qual é o segredo da Ponte Sor a nível de, vamos falar praticamente só em futsal durante o episódio, mas em todos os, temos a parte do basquetebol, etc., do judo, que a nível desportivo Ponte Sor tem uma estrutura a nível de desporto que, apesar de nos outros concelhos também haver esse compromisso por parte das entidades organizadoras, até mesmo das associações, qual é o segredo da Ponte Sor para ter sempre as equipas ao mais alto nível? Eu acho que é muito pela questão do trabalho e, portanto, eu acho que em Ponte Sor tem-se trabalhado muito bem em todas as áreas, não só ao nível do desporto. Portanto, quem conhece Ponte Sor, como eu, por exemplo, que fui viver para Ponte Sor há 15 anos atrás, portanto, não sou natural de Ponte Sor, mas quem viu Ponte Sor, por exemplo, há 15 anos atrás e quem vê hoje vê um crescimento incrível em todos os níveis. Eu acho que, portanto, e agora falando aqui do desporto, em particular, obviamente portanto, que apesar de ser um clube bastante eclético, com várias modalidades, ou seja, portanto, existem várias coisas, basquete, futebol, handball penso que já não existe hoje, mas existe dança, existe, portanto, trail, existe agora atletismo, elétrico, enfim, muitas outras, e ainda assim, portanto, apesar desta variedade toda de possibilidades, ainda assim o elétrico e estes clubes como o Domingão e estas associações que vão aparecendo, conseguem ser competitivos nos diversos campeonatos e ter sucesso. Pronto, eu acho que isso deve de facto a um grande trabalho que o município, principalmente o município de Ponte Sor, tem feito nos últimos anos e as pessoas que lá estão inseridas e à visão também que essas pessoas têm, que não trabalham com objetivos a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo, e isso é bastante importante. E tem sido bastante importante para o sucesso do Elétrico, do Domingão, do Ponte Sor, do desporto e de tudo mais. Sendo Ponte Sor aqui um município pequeno, a nível de habitantes também, como é em todo o distrito, o facto de vocês criarem essa parceria com o Elétrico para poderem ter aqui a certificação e terem aqui acesso às competições nacionais, foi baseado nisso mesmo, pela densidade populacional ser baixa e ao vocês criarem aqui a formação, iria também prejudicar o projeto do Elétrico? Sim, exatamente. Passou muito por aí.
Portanto, eu não estou dentro disso, ou seja, quem estará dentro disso será também os responsáveis do Domingão e os responsáveis do Elétrico, mas pelo que sei, sim, obviamente que o Domingão, ao criar formação, iria ter que, não digo roubar, mas obviamente que iria ter que deslocar ali, portanto, algumas crianças e meninos para a formação do Domingão. E obviamente que isso também não era vantajoso para o Elétrico, e descobriu-se aqui esta solução de parceria tanto que é possível e que há vários clubes que já o fazem. Eu penso que há um clube também, eu já não me recordo se é a Golganco, o Ferreira de Zeza, pronto, sei que há também assim, ou uma ação. Penso que haja também assim um clube que tenha feito esta mesma parceria, ou que tenciona fazer, e que sim, mas que, portanto, ou seja, a vantagem é isso mesmo, portanto, possibilitar ao Domingão que, portanto, consiga ingressar nas competições nacionais, não, portanto, roubando, vá lá, digamos assim, alguns jogadores, alguns miúdos de formação também aqui ao Elétrico, porque isso obviamente teria que acontecer. Sim, portanto, descobriu-se aqui esta forma de ambos os clubes acabarem por ganhar. Como consequência, não sei se o que vou dizer é o correto, mas não tem acesso à Taça de Portugal ainda. Exatamente, portanto, não nos é permitido jogar esta competição, uma vez que o Elétrico lá está e participa nela. A estrutura do Domingão, criaram aqui esta equipa. Qual foi a ambição para que esta equipa seja criada? Porque, apesar destas questões serem mais relacionadas com a estrutura, tu sempre foste uma pessoa muito ligada não só à Ponte Sor, mas também ao futsal da Ponte Sor. Por isso é que estou a fazer estas questões. Também parte aqui um bocadinho também da tua opinião. Quando foi criada aqui a equipa do Domingão, a equipa do Domingão base do primeiro ano acabou por ser aquele grupo, digamos assim, de amigos da Ponte Sor do futsal. Temos caras conhecidas, acho que o grupo todo é bastante conhecido do futsal do nosso distrito. A base da vossa equipa é mesmo isso? Juntar aquelas pessoas que sempre se dedicaram ao futsal para criar aqui um projeto? Sim, sim, sem dúvida. Eu não tive no início logo do Domingão, ou seja, eu só cheguei à equipa passado 2 ou 3 meses, portanto, do início. Mas obviamente que sei como é que tudo começou e como é que se acabou por gerar, portanto, esta equipa. E é muito por aí. Obviamente também não somos hipócritas, ou seja, nós sabemos que nós gostamos de jogar futsal e sabemos que para jogar futsal em Ponte Sor era muito difícil dado ao contexto atual, não é? Portanto, o Atlético já estava na primeira divisão e obviamente que portanto, não é qualquer jogador que consegue ter acesso ou participar ou ser parte integrante do plantel do Elétrico. Então, portanto, as pessoas, eu diria aqui o João Maria, o Xandinho, o Diogo Lobato, também o Eduardo, portanto, essas pessoas e essas caras também já conhecidas no distrito acabaram por falar, e outra malta mais nova também, acabaram por falar e falaram também com os dirigentes aqui do Domingão e com a parte da direção e sobre a possibilidade, portanto, de fundação aqui de um clube na modalidade de futsal. E obviamente que também sabemos que temos qualidade em professor, também que temos pessoas com experiência, que já jogaram em divisões nacionais e tudo mais, e sabíamos que também que ia ser um projeto em que iriam conseguir ser, em que o Domingão iria conseguir ser competitivo. Portanto, esse projeto acho que foi apresentado aqui de forma inicial por parte dos jogadores ao Domingão, e eles também, obviamente, que conheciam as pessoas e os jogadores, e acabou-se por juntar aqui o útil ao agradável. Mas sim, passa o projeto Domingão, a gênese do projeto Domingão passa muito por isso, no fundo. Um grupo de amigos, um grupo de pessoas que já se conhecia, que já tinham jogado juntos, na sua maioria no Elétrico, portanto, juntaram-se e decidiram portanto, fundar o clube. Não digo fundar o clube, mas pronto, apresentar aqui um projeto aos responsáveis do Domingão. Um clube que começou, neste caso uma equipa que começou em torneios de verão. Sim, o Domingão eu sei, eles já participaram. Eu nunca joguei, portanto, pelo Domingão, mas sei que eles já disputavam aqui torneios. Eles disputavam sempre aqui acho que disputaram 2 anos aqui o torneio das Galveias e penso terem disputado um ou outro 24 horas, não tenho bem a certeza, mas sim, começou aí, portanto eles começaram a disputar torneios de verão, sim, nas Galveias. O que significa representar um projeto novo, como é o caso do Domingão, que já faz história no distrito? Para mim é algo muito especial.
E há um motivo principal, que é a questão de jogar em Ponte Souro, que é uma cidade muito querida para mim, e de jogar com pessoas que eu conheço já há muitos anos. Portanto, é muito especial para mim poder fazer uma coisa que gosto, que é jogar futsal, num sítio onde também gosto e com quem gosto, que são estes, portanto, meus amigos já de infância e que me acompanharam neste processo também formativo no futsal ao longo dos anos. Portanto, é muito especial para mim poder ter uma oportunidade destas portanto, cada jogo que entra é sempre para dignificar aqui o Domingão e assim o trazemos ao peito. Sentes que o Domingão veio para ficar ou pode ser uma fase boa que vocês estão a atravessar? Porque tivemos o caso também do Monfortense, que no primeiro ano de fundação, digamos assim, do futsal, também acabou por ser campeão e subir aos nacionais. Depois lá andou, até foi campeão de um ano, mas depois de um momento para o outro terminou. Sim, exato. O caso, sim, percebo a pergunta e faz sentido, claro. O caso do Monfortense, eu não sei porque é que o clube acabou por terminar ao certo, obviamente que só viu coisas aqui e ali, mas parecia também ser um projeto com pés e cabeça. Pronto. Agora, relativamente ao Domingão, eu acho que é um projeto para andar, ou seja, é como eu disse inicialmente, portanto, no Domingão existem pessoas, não só jogadores, mas portanto, toda a estrutura toda ela muito competente e pessoas já com experiência e que acabam e que acabaram por fazer também um planeamento, na minha ótica, bom, pelo que sei. E portanto acho que este projeto tem pernas para andar, temos jogadores com qualidade em Ponte Souro e não só em Ponte Souro, obviamente que este ano estivemos a reforçar um bocadinho com pessoas que não são de Ponte Souro, o que é normal, portanto assim que o nível vai subindo é normal que isso aconteça, mas pronto, respondendo diretamente à tua pergunta, acho que o Domingão não é todo um projeto passageiro, é um projeto estruturado, planeado e com pernas para andar. Como é que é ser treinado pelo Bertola? Uma pessoa que tem muita experiência no futsal, partilhei algumas vezes alguns momentos com ele porque ele acabou por ser treinador do meu irmão e acho que ele é uma pessoa extremamente inteligente a todos os níveis no futsal. Como é que é ser treinado por ele? Os treinos Sim, são assim é, muito puxados? Sim, este ano de facto tiveram que haver mudanças ao nível do treino, portanto, questões mais físicas, digamos assim, e também um bocadinho ao nível mais tático dos exercícios e da preparação e para que é que estamos a fazer estes exercícios, ou seja, eles têm que ter uma finalidade. Mas agora respondendo aqui primeiro à pergunta, portanto, eu também já tinha dividido o balneário com o Luís, com o Bertola, portanto, no elétrico. Portanto, já o conheço bem há muitos anos, obviamente, e ele, para além de termos partilhado balneário, depois acabou-se por tornar um amigo meu, pessoal, e não, mas é bom, é como tu disseste, ele tem muita qualidade, já tem muita experiência, conhece também já muito bem o jogo, já muito bem a realidade não só do distrital, mas também de patamares nacionais, porque ele também jogou muitos anos no elétrico em divisões nacionais, na terceira divisão e na segunda, e isso obviamente que deixa, que dá, obviamente, portanto, que dá-lhe outra preparação que parece a mim que outros treinadores não têm, apesar de também terem qualidade aqui a nível do distrito. Pronto, e é bom obviamente que também não é tudo não é tudo bonito, obviamente também, obviamente às vezes esta relação chegada que os jogadores podem ter com o treinador, ou demasiado chegada, portanto, neste contexto pode não ser também muito positiva às vezes, acho que também é normal, mas tudo se consegue resolver. Mas sim, para mim, ser treinado por ele é bom, é de facto porque eu já o conheço há muito tempo, conheço-lhe muita qualidade também e tem sido bom e tem sido bom trabalhar com ele porque também aprendemos com ele, obviamente, face a toda a experiência que ele tem neste contexto de futsal. Passando agora aqui a uma parte da tua trajetória desportiva. Vimos aqui que, partindo do princípio que o 00 está correto, vimos aqui que Sim, tens aqui várias experiências a nível nacionais. Temos aqui o elétrico, depois em 2016, 2017, ou seja, iniciaste na formação do Capção em exato. Foi a 2016 minha primeira experiência com o futsal foi em Capção, ali meia época, mais ou menos, sim, sim. Portanto, era a Distrital de Évora, de Júniors. e depois passaste para o elétrico, passaste Sim, para o exato. elétrico, continuaste no elétrico até 2016, 2017, que foste para Sozel.
Entretanto, foste para o núcleo do Sporting das Galveias, voltaste para o Elétrico, Elétrico B na altura, sim. exatamente, que era distrital, o Elétrico B, na Era altura. distrital, sim, sim. Depois passaste pela Tramaga, tiveste uma época no Atlético, depois tiveste ali um ano de paragem, 2021 a 2023, Exato, 2 anos, exato. possivelmente ali a fase do Covid. Sim, sim, em fase do Covid também estava aqui em Lisboa, portanto foi quando, ou seja, inicialmente ainda vi para o Atlético, que é um clube aqui de Lisboa, o Clube da Tapadinha, Atlético de Portugal, aqui para a Distrital, e também foi um projeto de sucesso, acabámos por ser campeões, portanto foi o primeiro ano do clube, nós incorporámos a segunda Divisão Nacional Distrital. Depois tive esses 2 anos de paragem, depois foi quando, portanto, ingressei no Domingão. Mas sim, o meu projeto começa até no futsal, no futebol, digo. Em primeiro, joguei ali 6 anos, salvo eu, futebol, até ter a minha primeira experiência. Futebol joguei eu comecei até no Avis, depois no Benavila, depois entretanto recebi um convite do Elétrico Futebol e estive lá também um ano, na Nacional de Iniciados. Entretanto fui para o Alter, e depois então tive a minha primeira experiência no futsal, penso que foi mais ou menos com 17 anos, isto foi em 2012. Sim. Meia época, depois ainda fui o final dessa época para o Alter outra vez para o futebol, e depois então é que comecei no futsal e Nunca no mais Elétrico e nunca mais saí. Pronto, e quando comecei no futsal do Elétrico foi isso, comecei na equipa dos Júnior, só que havia ali um conjunto de jogadores portanto, que já treinava com os séniores e que ia aos jogos dos séniores, eu, o Diogo Basílio, o Xandinho, o Eduardo, o meu irmão. Portanto, e começámos a acompanhar com esta malta mais experiente, portanto, aqui como o Luís, o Bertola, o irmão dele, o Ricardo Dionísio, o Paulinho também lá jogava, o Júnior, o Bajolas, portanto, toda esta malta. E também vemos aqui um bocadinho e aproveitámos também a oportunidade para conseguir aprender um bocadinho mais do jogo. E o Elétrico aí, o futsal sénior já disputava as competições nacionais há algum tempo, e foi bom para nós. Nós depois até fomos campeões distritais, conseguimos depois, foi o primeiro ano de campeonato sub-20, participámos esse ano no campeonato nacional de sub-20. Aliás, antes disso tivemos uma fase nacional que até quase que chegávamos à Final Four, que é as melhores 4 equipas do país que vão sendo apuradas. Mas perdemos ali um jogo ou outro e não conseguimos chegar a essa fase. Depois disso deu-nos acesso no ano seguinte ao Campeonato Nacional de Sub-20, em que disputámos contra o Sporting, Benfica, Brunhosa, etc. Portanto, é que também não nos correu assim muito bem. Já não me recordo se ficámos em último, mas se não foi em último, foi em penúltimo. E pronto, depois, entretanto, alguns de nós assumimos aqui a equipa sénior do Elétrico. E que passado algum tempo acabámos por descer, porque porque aquilo na altura existia a terceira divisão nacional, depois acabaram com a terceira divisão nacional, ficou só a segunda divisão nacional, e o Elétrico subiu para a segunda divisão, mantemos um ano e depois descemos para a distrital. E pronto, foi quando eu recebo o convite do Sozel, que tinha sido campeão de distrital, e foi logo para a segunda divisão nacional, porque não havia a terceira na altura, e fui até Sozel. E depois até com quando o meu irmão nesse eu, ano. eu penso que sim, nesse ano. Ele estava lá nesse ano ou não? Eu acho que sim. Eu acho que até o Rui tá. Tu foste à segunda divisão com o Sozela? Não, ele não, mas o meu irmão, eu tenho a certeza que sim, que eles até iam jogar para a batalha e para esses sítios assim. Eu tenho a Pois é sensação que sim. provável. Nós maioritariamente tínhamos equipas ali do distrito de Lisboa. Mas também tínhamos algumas fora. Não me recordo se em Leiria tínhamos alguma, mas é provável. Mas sim, é provável. Já não me recordo bem, porque eu depois também tive que sair por causa de compromissos profissionais que já não conseguia conciliar, e entretanto saí. E depois até acabei por regressar. Mas já não me recordo. Mas é provável, sim. E pronto, depois entretanto passei por estes clubes aqui, Galvez, Elétrico, Tramaga, também clubes um bocadinho à semelhança do Domingão, que acabaram por fundar a secção do futsal, não com tanto sucesso, como foi o projeto Domingão, mas que também foi um projeto muito semelhante, porque também éramos um grupo de amigos que sabíamos que tínhamos qualidade e queríamos jogar futsal e queríamos um clube ali na zona de Ponsor, e estes clubes acabaram-nos por dar essa oportunidade. Depois joguei este ano em Lisboa, como estava a dizer, parei 2 anos e vim até ao Domingão. E pronto, tive esta experiência também no Elétrico, ano passado.
Portanto, eu ano passado comecei no Domingão, entretanto tive também a oportunidade de ir portanto, fui convidado para pertencer ao plantel do Elétrico e para jogar na primeira divisão, e eu estava ali mais em Ponte de Sor e obviamente acabei por aceitar esse convite, e foi uma experiência onde aprendi muito e onde também tive a oportunidade de jogar, de me estrear na primeira divisão, que acho que também é um objetivo de qualquer jogador de futsal, e gostei muito dessa experiência, e o grupo era todo impecável, e aprendi muito com eles, sim. Tendo essa experiência na primeira divisão, apesar que não foi no teu início de trajetória, porque acho que em 2013, 2014, quando foste para o Elétrico, eles já estavam na primeira divisão. 2013, Não, quando eles estavam na terceira, depois subiram para a segunda, entretanto desceram para a Distrital, que foi quando eu fui para o Sozela, e depois foi o percurso todo a subir, foi Distrital, segunda divisão e primeira. Portanto, este é o 8º ano do Elétrico na primeira divisão nacional, portanto calculo que eles tenham subido ali mais ou menos em 2016, 17. Foi quando tu estavas no Sozel que eles subiram para a primeira. Que eles até criaram a equipa B para jogar o Distrital. Quando eu estava no Sozela, eles subiram para a segunda. Depois, no ano a seguir, é que subiram para a primeira, exatamente. Foi isso. Depois em 2018, 2019 tem aqui a equipa B, que neste Exato. caso a equipa B já estava no Distrital e eles estavam na primeira. Na primeira, exatamente. Mas como tu também andaste ali nas equipas nacionais, segunda, terceira e até chegares o ano passado à primeira, como é que é esta diferença de jogar ao mais alto nível, porque a exigência não é a mesma, e depois de repente ver-te novamente num distrital? Sim, portanto, ou seja, eu acho que eu senti um grande impacto quando comecei no Elétrico ano passado, porque a diferença era abismal. A intensidade, o ritmo, a maturidade tática que os jogadores têm, a forma como eles se ligam, o compromisso que têm é completamente diferente de equipas, com todo o respeito, obviamente, mas daquilo que se pratica no Distrital. E esse para mim foi um grande impacto, ou seja, eu para me conseguir também habituar ali à questão dos treinos e da intensidade dos treinos, tive ali também um período, diria que de um mês, de dois, em que tive algumas dificuldades e pronto, em que eles me ajudaram e que me foram ajudando, e que eu também fui percebendo como é que tudo funcionava, ou seja, fui também ganhando esta questão. Eu acho que eu falo muito da questão da maturidade tática, eu acho que é muito importante no futsal o conhecimento tático, porque o futsal é um jogo de inteligência e de descobrir espaços, de fazer os movimentos com determinada finalidade e não fazer só por fazer. Eu acho que, portanto, tive uma grande dificuldade a esse nível. Depois, e respondendo à tua pergunta, como é que é, portanto, partilho aqui contigo, eu tive a oportunidade de continuar no plantel do Elétrico mais um ano este ano, portanto, por motivos profissionais acabei por recusar, portanto não conseguia conciliar, e vim para o Domingão. Portanto, para mim foi portanto, uma passagem, digamos assim, normal, porque, ou seja, era algo que eu queria fazer, foi algo que eu escolhi, portanto não continuar no plantel, e agora queria voltar à Distrital e voltar portanto, à Distrital, não, ao campeonato da terceira divisão nacional, e como era algo que eu queria fazer, foi uma coisa que surgiu, foi com naturalidade, obviamente que se sente a diferença de uma equipa para a outra, os jogadores na primeira divisão naturalmente têm mais qualidade, o ritmo de treino é outro, de jogo também, mas portanto, não foi positivo, não houve assim não houve um grande problema nesta transição. Até porque a tua trajetória acaba por ser um bocado atípica do comum jogador, que começa nas competições com um grau mais baixo, distritais, depois vai subindo até a chegar à primeira e depois lá vai ficando. No teu caso, acabaste muito por passar por competições nacionais, depois voltavas ao distrital, depois ias outra vez. Então aqui a diferença, tu acabavas por te adaptar muito mais facilmente do que se jogasses linearmente sempre em competições nacionais e de repente voltasses a um distrital. Certo, certo. De facto, já tive esta conversa com algumas pessoas, porque é um percurso atípico, ou seja, é um bocadinho ao contrário daquilo que é a normalidade dos casos, ou seja, aos 30, aos 29 anos é que eu tive a minha primeira experiência na divisão mais alta do futsal. Portanto, eu acho que muito se deve também à minha dedicação portanto, àquilo que é o aspecto físico e à questão da, como é que eu ia dizer isto? Da preparação, ou seja,
Portanto, a forma como eu me vim preparando nos últimos 2, 3 anos, portanto, eu não tinha o objetivo de pertencer à equipa do Elétrico, queria voltar a jogar futsal e queria estar em forma para voltar a jogar futsal e acabei por começar, portanto, a ir ao ginásio bastantes vezes, comecei a correr, comecei a fazer tipo treinos mais específicos também para melhorar a minha condição física e as coisas foram surgindo com naturalidade. Portanto, eu percebi que comecei, portanto, todo este trabalho resultou, portanto, em consequência disso, comecei a melhorar as minhas performances já no domingão e tudo mais. E depois, pronto, provavelmente foi reparado por alguém e surgiu-me a oportunidade e o convite de pertencer à equipa do Elétrico já com 29 anos. Mas eu acho que se tivesse de dizer o motivo principal disso ter acontecido foi, sem dúvida, a minha dedicação e trabalho nos últimos 2 anos. O que é que leva a aceitar um convite? Seja para que divisão for, seja para que equipa for. Sim, exato. Isso é uma boa questão. Eu olho muito para o projeto e para as pessoas que estão no projeto. Ou seja, se eu reconhecer, portanto, competência e qualidade e também às pessoas que lá estão e ao próprio projeto em si, obviamente que eu muito provavelmente irei aceitar esse convite e esse projeto. E é isso que o Domingão tem demonstrado e mostrou sempre ao longo destes 2 anos e meio, como já falámos há pouco. Portanto, um projeto com pessoas completamente competentes, muito responsáveis e os jogadores também, eles com talento e pronto, e são meus amigos, obviamente, já há vários anos, isso também é um fator que influencia muito. Mas eu diria que o motivo principal para eu aceitar um convite será, de facto, o projeto em si e tudo isto que eu falei que está dentro do projeto. Há diferença entre jogar num clube histórico e num clube novo que ainda está a construir a sua identidade? Uh, eu diria que sim, obviamente. O Elétrico é um clube com bastantes anos, não é? Um clube quase centenário, então o Domingão, secção de futsal, tem 2 anos e meio de existência. Obviamente que há diferenças, até porque quando vamos, eu noto muito, quando se fala do Elétrico, ou quando eu falo para os meus amigos aqui em Lisboa, toda a gente conhece o Elétrico, quando eu falo do Domingão, obviamente que não conhecem, ou podem já começar a conhecer. O Elétrico também é um clube com uma massa associativa diferente, um clube portanto, pertence à cidade, que é um clube já bastante antigo e obviamente que já houve esse trabalho todo durante gerações e que já muitas pessoas conhecem o Elétrico. Portanto, obviamente que há diferença, não é igual. Agora, lá está, é como eu digo, eu acho que não é a idade de um clube ou a existência de um clube que define, portanto, aquilo que vai ser o sucesso ou o insucesso do clube. Como eu digo, no Domingão há pessoas muito competentes a trabalhar muito bem portanto, e lá está, e esse é o principal motivo do sucesso do Domingão nestes 2 anos e meio de existência. Tendo em conta que o Elétrico já esteve nos escalões inferiores, como falámos anteriormente, qual é que é o segredo e qual é que é o conselho da tua experiência que dás aos outros clubes que atuam não só no Distrital, mas também em equipas nacionais, por este país fora? Qual é o segredo, na tua opinião, de incentivar as pessoas a irem ao pavilhão? Como vemos com o Domingão, todos sabemos que quando são estas equipas da terra, a maioria que acorda ao pavilhão são as famílias dos atletas e amigos, mas a nível de elétrico, desde que acompanho o elétrico, sempre vi grande massa associativa dirigir-se ao pavilhão para ver os jogos do elétrico. Qual é o segredo ou o trabalho que está por trás disso? Sim, eu acho que, ou seja, o Elétrico ao nível do futsal, que é o que eu posso falar, e um bocadinho do futebol, que também já lá tive e hoje também vou ver os jogos e tenho amigos lá e pessoas conhecidas, mas e falando aqui especificamente do futsal, portanto é um clube que foi fundado, eu penso que ali, eu não sei bem, mas entre 2007 e 2008, não sei dizer exatamente o ano. Portanto, é um clube que desde a sua fundação, ou seja, 20 anos ou 21 anos, portanto, a maioria dos anos que estou foram em campeonatos nacionais. Ou seja, portanto, é um clube, é uma secção que tem tido muito sucesso nos últimos anos, falando aqui do Elétrico. Portanto, e tivemos essa altura, da altura do nosso treinador atual do Domingão, do Luís, do Bertola, em que eles conseguiram manter vários anos na Nacional e a disputar e até andar a lugares cimeiros.
eu acho que isso foi um fator muito importante para o futsal em Pontessor ser o que é hoje e as pessoas também o apoiaram. E apoiarem, porque já na altura eles eram pessoas maioritariamente aqui de Pontessor, quase todos de Pontessor, e obviamente as pessoas iam ao pavilhão porque os conheciam e porque gostavam deles e porque gostavam de ver um clube da terra a ter sucesso com pessoas da terra também. E isso foi um fator principal. Agora, eu acho que é sempre um bocadinho mais fácil quando estamos no patamar mais alto, não é? Toda a gente gosta de ver, quem gosta de desporto, gosta de ver, portanto, quem gosta de desporto em Ponte Soure sabe que há uma equipa a disputar a primeira divisão e obviamente gosta de ir ao pavilhão e gosta de ver, portanto, o seu clube a jogar contra equipas grandes e com jogadores que são conhecidos mundialmente e ter a oportunidade de ver e de acompanhar e ter a equipa da terra a disputar essa divisão. Portanto, eu acho que é um bocado mais fácil nos dias de hoje levar pessoas ao pavilhão do que era há uns tempos atrás. Pronto. Mas se tivesse de dizer assim um ou outro motivo principal por esta aderência vá lá, das pessoas e das pessoas de sponsor ao pavilhão, eu diria que prende-se muito pelo facto desta questão inicial de haver esta equipa de Saldo Elétrico que disputou estas segundas e terceiras nacionais com muito sucesso durante muito tempo e serem pessoas de sponsor e tudo mais. Que deu também aqui uma grande alavanca foi uma grande alavanca para que as pessoas conhecessem a modalidade e que o futsal fosse muito conhecido em Pontessor. Isto também tem a ver um bocadinho com a mentalidade dos responsáveis. Vocês têm como presidente da Câmara atualmente o Rogério, que também foi alguém que sempre esteve no ativo no que é o desporto e no futsal também, neste caso é a irmã do Bertola. Mas achas que ter pessoas também nos postos governativos ou governamentais, pessoas com uma mentalidade também aberta para o desporto também conta muito e isso pode ser também o segredo de Ponte Sor ter aqui a parte do desporto mais desenvolvido comparativamente aos outros distritos? Sim, sem dúvida que isso é um motivo. Não é o único motivo, mas sem dúvida que obviamente ter pessoas em cargos de gestão e decisão importantes em Pontessores e que tenham uma grande ligação ao desporto e às modalidades de desporto do elétrico, também, obviamente, isso contribui bastante, mas toda a gente hoje em dia sabe que a importância que o desporto tem na vida das pessoas e o quanto as pessoas beneficiam ao praticá-lo. Mas sim, sem dúvida que respondendo à tua pergunta, obviamente que isso é uma vantagem, sim. Ter pessoas que decidem, que já tenham tido, portanto, experiência aqui no clube, nas diversas modalidades. Voltando agora aqui ao Domingão, o que mais tem te surpreendido nesta aventura nacional? Estamos a falar, obviamente, agora já aqui desta época desportiva. Então, eu diria que o que mais me tem surpreendido, ou seja, não há uma coisa que me tenha surpreendido, há uma coisa que eu já estava à espera, mas que se acentuou de uma forma carregada, que foi a qualidade tática que as equipas apresentam, que as equipas da terceira divisão, desta divisão já apresentam. Tem-me surpreendido um bocadinho. Portanto, eu sei que a maior parte das equipas já têm jogadores que jogaram na primeira e na segunda divisão, como é o caso do Domingão. Mas a maturidade tática e a forma como as equipas trabalham o jogo e o trabalho de scouting que já se faz nesta divisão, ou seja, a forma como as outras equipas já analisam contra quem vem jogar, quem vão jogar, os pontos fortes, os pontos fracos, portanto já sabem o que é que vão explorar, quais é que são as bolas paradas, qual é que é a organização ofensiva, defensiva, enfim, já sabem quem é que são os jogadores mais fortes no 1 para 1, quem é que são os pivôs mais fortes, portanto, todo este trabalho tático e de scouting é o que me tem mais surpreendido. Já há um cuidado quase a lei roçal profissional mesmo nesta divisão, que seja a lei semi-profissional. Sim, sim, sem dúvida. É isso que eu digo. As equipas têm trabalhado muito bem e por isso é que também vemos jogos muito disputados nesta divisão. Portanto, no caso do Domingão, em específico, nós tivemos aquele primeiro jogo em que não conseguimos disputar, que foi o nosso primeiro jogo, perdemos 10-4, mas a partir daí perdemos depois 5-2, 5-2 e agora 2-1, mas foram sempre jogos disputados, não diria que se tenham definido detalhe. Este último sim, foi um bocadinho definido ali no detalhe, mas são jogos muito disputados, em que qualquer jogo pode cair para qualquer lado, e se formos ver também os resultados dos últimos jogos destas divisões, são sempre jogos muito equilibrados. E se não são,
foram sempre muito equilibrados até ao final do jogo e por questões de 5-4 e tudo mais acabam por haver uma diferença no resultado, mas é isso, já se trabalha muito bem, quase nesse formato meio semi-profissional, sim. Que tipo de impacto queres deixar neste grupo? Sim, portanto, aquilo que eu gostava de deixar a ele, eu tenho aprendido também muito com eles, obviamente, eu acho que todos aprendemos muito com todos, mas se eu pudesse ter que deixar um impacto, seria a questão da importância do compromisso e de treinarmos e de darmos sempre o nosso melhor em todos os momentos, portanto, em todos os treinos, em todos os jogos. Percebemos que o treino é um momento muito importante da nossa época, porque representam 75% dos momentos durante a semana, ou seja, nós temos 3 treinos durante a semana e temos um jogo ao fim de semana. É impossível nós não treinarmos bem e estarmos bem ao fim de semana. Portanto, temos que estar sempre no nosso máximo, em qualquer treino. Portanto, essa era a mensagem que eu gostava de deixar e sempre que eles olhassem para mim soubessem que, pronto, que eu os ajudei nessa questão do compromisso e da responsabilidade enquanto jogadores portanto, e eles conseguirem perceber que também que temos que estar sempre no nosso melhor para conseguir evoluir e para conseguir ser competitivos neste campeonato. Se há uma opinião que todos os meus convidados têm, que é comum entre todos, é o facto de eles acharem que as novas gerações, a parte do compromisso, é algo que não está tão intrínseco como estava na tua geração, até mesmo nas gerações mais antigas. Tu partilhas dessa opinião ou achas que também tem muito a ver de quem os forma? Sim, eu diria que sim, posso concordar com essa opinião. Obviamente que há sempre exceções, mas que sim, que há uma tendência com o passar dos anos para que haja um descompromisso ou uma falta de compromisso tão acentuada como se ia vendo há uns anos. Mas lá está, eu acho que isso depende de pessoa por pessoa, porque, por exemplo, nós temos no plantel pessoas muito novas, portanto, com 18, 19 anos e com um grande sentido de compromisso, que eu noto e que nem têm tido muita oportunidade para jogar, ou seja, não têm sido muito utilizados e que na outra semana a seguir estão lá e treinam e tentam e trabalham para ter a sua oportunidade. Mas sim, diria que há uma tendência nos últimos anos a que, tanto que leva, não sei, as pessoas e os miúdos mais novos a não terem este sentido de compromisso tão presente, sim. Não sei se vais concordar com a minha opinião em relação a isso, mas vou lançar aqui o desafio, que é, pelo que eu tenho observado, nós no Distrital este ano também estamos numa situação precária, como se costuma dizer, apenas temos 6 equipas no Distrital. Tendo apenas 6 equipas, o leque de jogadores também é bastante limitado, ou seja, partimos do princípio que atuem uh, os melhores teoricamente. Teoricamente os melhores em cada equipa. Achas que a falta de equipas, a falta também de compromisso, faz com que esses jogadores, ou seja, tu estás numa equipa e incentivam-te ou colocam-te a ideia que tu és muito bom. Essa consequência de te aumentar o ego consecutivamente não faz com que os mais jovens que vão atuar nessa equipa também comecem a atuar com essa falta de compromisso porque ao verem que, não sei se me estou a fazer entender, ao verem Sim, estou a que perceber, o sim. colega que é muito bom exige, por exemplo, jogar mais tempo e ele não joga, faz com que no próximo jogo ele também exija e a parte Sim, do compromisso a custo zero, digamos assim, seja posta um bocado de parte. sim. Eu acho que há que perceber aqui várias coisas, portanto, de todas as partes, da parte da pessoa mais nova, da parte do jogador mais novo, da parte do jogador mais experiente e da parte portanto, do responsável, e neste caso em específico, de quem tu dizes que está a elogiar um bocadinho portanto, os jogadores com mais qualidade e com mais experiência. Ou seja, na perspectiva do jogador mais jovem, eu acho que sim, de facto pode haver um bocadinho essa tendência para a falta de compromisso por causa desta questão ou desta falta de valorização sobre ele. E talvez em excesso sobre o jogador mais importante da equipa. Mas lá está, eu acho que a postura tem de ser sempre de trabalho e de compromisso máximo e não nunca de epá, ok, então ele está a valorizar mais aquele, não se vai importar comigo, eu vou
desligar completamente disto. Não, isso é uma postura a não manter, é precisamente a contrária. Trabalhar cada vez mais para que ele possa ser notado no futuro. E o jogador mais experiente, obviamente, quer que também consigam encontrar obviamente que a questão do elogio e do reconhecimento é importante para qualquer jogador, ainda para mais um jogador que de facto tem mais qualidade que os outros e mais experiência. Mas eu acho que esse jogador também tem de conseguir elogiar isso e perceber o impacto que isso pode ter também nestes jogadores mais novos e tentar equilibrar um bocadinho isso. Eu acho que esse é um papel muito importante das pessoas mais experientes. Depois falando aqui na pessoa e no papel do treinador, vá lá, ou dos dirigentes, essas então são pessoas que têm de ser portanto, o máximo responsáveis e ser o máximo lúcidos e ter portanto, aqui a questão do bom senso também bem equilibrada e perceber onde é que devem também elogiar, onde é que devem também puxar para cima. Mas diria que sim, que isso pode ser não diria que seja o principal, mas que isso pode ser um fator, portanto, que influencia aqui a falta de compromisso dos jogadores mais novos, sim. Estás com 29 anos, como falámos anteriormente, vês-te muito mais anos a jogar a este nível ou já pensas, por exemplo, em ser treinador a tempo inteiro? Eu, por acaso, não penso em ser treinador, não é uma coisa que eu queira fazer. Eu, portanto, gosto muito de jogar futsal e gosto de perceber o jogo e eu acho que eu, portanto, agora também ter participado aqui no plantel do Elétrico ano passado deu uma perspectiva, eu acho agora está-me a faltar a palavra, mas ou seja, que me tornou outro jogador. Portanto, Abriu-te aprendi. horizontes. Diz? Abriu-te horizontes. Sim, exatamente. Abriu-me horizontes e acho que reformulou muito aquilo que era o meu jogo futsal, principalmente a nível tático. Eu era muito mais um jogador de 1 para 1, portanto, na minha fase inicial de carreira, gostava muito de ir num para 1 e de ter a bola no pé e tudo mais. Eu acho que esta experiência do Elétrico na primeira divisão fez-me perceber que, de facto, ou seja, portanto, uma equipa consegue ter muito mais sucesso quando tem, ou seja, eu prefiro uma equipa que esteja muito mais madura taticamente do que outra equipa que tenha jogadores muito bons individualmente e que sejam todos muito bons tecnicamente. Eu acho que vai resultar sempre muito melhor uma equipa que seja muito melhor taticamente e que não tenha essa questão das individualidades tão que não tenha isso como ponto tão forte, vai sempre sobressair à outra equipa. E eu acho que também reformulei um bocadinho o meu jogo. Mas respondendo à tua pergunta, eu não sei, vou jogar até sentir prazer em fazê-lo e também, obviamente, que o meu corpo já se sente um bocadinho mais do que sentia quando tinha 18, 20 anos, mas também isso tem a ver depois também com outras questões externas, a forma como tu descansas, como tu te alimentas, portanto, tudo isso é importante quando tu praticas desporto federado. Mas sim, para já vejo-me, portanto, a continuar aqui a querer jogar futsal e a participar e a dar o meu contributo, sim. Passando aqui a um bloco mais descontraído, aqui no meio dos nossos blocos que temos ainda para conversar, partilhas a quadra com o teu irmão. Sim, A vossa diferença de idades é, digamos que é mínima. 16 meses. 16 meses. Foi logo ali um a seguir ao outro. Jogar com o teu irmão, achas que acaba por ser uma benção ou ali um perigo para o balneário? Não, de facto, eu e o meu irmão somos particulares, porque nós temos ambos um feitio, no que toca ao desporto, temos um feitio muito complicado, ou seja, temos mal perder os dois, somos também muito competitivos os dois, e obviamente que também entramos um bocadinho em choque nos treinos, e isto iria a ser hipócrita se não o dissesse. Mas obviamente que, como adultos que somos, temos que conseguir equilibrar isso e perceber, até porque acho que ambos temos qualidade, ele é pé esquerdo, eu sou pé direito, também somos jogadores parecidos, costumamos ter bola no pé. O jogo dele passa até mais hoje em dia por ser um jogador que desequilibra na ala, num para um, pé esquerdo, e ele é um jogador com muita qualidade e que ajuda muito também o Domingão, mas obviamente que, não, e que é um prazer também poder partilhar uh, a quadra e dividir esses momentos com uma pessoa da minha família que é especial para mim, sem dúvida. Dos dois, quem é que é o mais competitivo? Os dois. Os dois. Cada um é a sua maneira, mas eu diria que não há um mais que outro. Eu acho que os dois. Enquanto jogador, quais são as qualidades que destacas nele? Nele, Sim. portanto, lá está, ele portanto, eu vou até confessar aqui uma coisa que era, ele quando era mais novo não tinha muito jeito para o futebol. E para o futsal, é verdade. E notei que ele teve
uma evolução incrível ao longo dos anos, também muito por conta do trabalho que ele fez. Mas diria que portanto, a qualidade mais forte dele hoje em dia é, sem dúvida, um pão ali na ala direita. Portanto, ele é muito forte nesses duelos individuais ofensivos, sim. E remata bem com os dois pés. Essa questão da lateralidade está muito presente também no jogo dele, que nós sabemos que é muito importante no futsal. Mas diria que sim, que essa questão do 1 para 1 e dos duelos ofensivos é o ponto forte e o ponto mais dele hoje em dia. Então achas, aqui partindo do exemplo do teu irmão, achas que ele é um exemplo que podes não ter muita qualidade, mas se trabalhares podes destacar? Sem dúvida, isso em todas as áreas da vida. O trabalho vence sempre o talento, essa é a minha opinião. Achas que o facto de jogarem juntos ajuda aqui a fortalecer o espírito do grupo? Sim, até determinado ponto. Lá está, eu acho que não só nós jogarmos juntos, eu acho que portanto, todas as pessoas que são, e todos os jogadores que são ali mais experientes, como eu falei, o Xandinho, o Eduardo, até o próprio João Maria, este ano o Paulinho, que incorporou o nosso plantel, o Freddy, que também é um jogador já, o nosso guarda-redes, que também é um jogador já com bastante experiência em divisões nacionais, internacional venezuelano. Portanto, todos estes jogadores mais experientes conseguem trazer este equilíbrio, porque nós temos jogadores muito experientes e depois também temos jogadores muito novos, com 18, 19 e 20 anos. Portanto, acabamos por não ter quase aqui um meio termo. Temos um ao outro, mas a equipa é já para os seus 30 ou para os seus 20. Mas eu acho que pronto, conseguimos arranjar aqui um equilíbrio entre nós E e tem prepararem os corrido. mais novos para seguirem o caminho. Sim, sem dúvida, e aprender também com eles, que eles também têm muita qualidade e também nos ensinam muita coisa. Focando aqui o que é o futsal do Alentejo e o significado do Domingão. O Domingão é a prova de que o futsal do interior pode chegar longe. Achas que este processo muda o olhar sobre o distrito? Sim, sem dúvida. Se não muda, acho que deveria. Portanto, eu acho que é como eu disse aqui quando falámos inicialmente do projeto Mingau. É muito importante nós olharmos para um projeto de forma estruturada e planeada. Ou seja, o Domingão é um caso também atípico porque tem aqui o elétrico ao lado, portanto, e um clube já com muita formação, mas eu acho que quem olha deve também ter a formação sempre muito presente. E de perceber, ok, quero ter uma equipa sénior a jogar o distrital aqui desta região, ou desta vila, ou desta cidade, mas não deixar de todo a formação para segundo, terceiro plano. Eu acho que assim que se funda um clube e que se olha para isso, tem que ter logo a formação como algo que se quer também fazer e formar. Porque ao fim e ao cabo isso vai ser os alicerces que vão sustentar o clube no longo prazo. Então és da opinião que quando o clube é fundado, a formação tem que trabalhar para o futuro dos séniores e não exatamente o que tem acontecido aqui no Distrital, que é a contratação, digamos, em massa de jogadores mais experientes para alcançar resultados e deixar um bocado a formação para segundo plano. Sim, sem dúvida. Se puder acontecer um bocadinho dos dois e tivermos ter um bocadinho melhor dos dois mundos, tudo bem. Mas lá está, até no primeiro ano é como ao Domingão. Portanto, criámos o clube, criámos a equipa sénior, portanto, tínhamos jogadores aqui da zona com qualidade, mas já sabíamos que se queríamos ir para outros patamares e as pessoas responsáveis do Domingão já olhavam e já tentavam e já sabiam que iam precisar ter de formação e de trazer miúdos para o clube e de formarem portanto, estes escalões de formação. E, portanto, acabou por não se concretizar, porque, como eu disse, portanto, temos aqui o elétrico ao lado, e é um caso atípico, e acabamos por também aproveitar um bocadinho daquilo portanto, que a região dos Pontes de Sor nos permitia fazer, dada a existência do elétrico. Mas sem dúvida que os clubes têm que olhar para isso, têm que perceber que. Porque assim os projetos não vão conseguir manter-se por muito tempo e a formação é muito importante, sem dúvida. E olharem para isso desde o início. Então é essa a mensagem que tu deixas às equipas e jogadores que andam há anos a tentar chegar aos nacionais e não conseguem? Sim, sem dúvida. Planear, estruturar bem e planear. Planear no longo prazo. Quem planeia no curto prazo e todos os projetos que se iniciam nesta perspectiva de curto prazo nunca tem sucesso e está mais que provado. Portanto, sim, planear, bem estruturados, bem planeados, sem dúvida que isso é o meu conceito. E também achas que é isso que falta ao nosso distrital, ao nosso futsal do distrito, eh, para que tenha mais clubes a dar esse salto?
Sim, eu acho que falta isso e falta também outras coisas, não é? Ou seja, obviamente que nós sabemos que estamos no interior e que há dificuldades inerentes aqui ao nosso distrito, nomeadamente a questão da densidade populacional, não é? Que, de ter miúdos e jovens, obviamente que eu não tenho presente quantas pessoas existem por cada concelho aqui em Porto Alegre e por Vila, mas creio pronto, que esse é um problema que está presente, a falta de pessoas e de miúdos para os clubes e às vezes até há essa intenção de pessoas responsáveis e com esse sentido de compromisso que eu venho falando, de quererem iniciar um projeto, mas depois, vá lá, não têm matéria-prima para o fazer. Esse também é outro desafio, sim. Eu diria que acaba por ser um bocadinho estes dois motivos, ou seja, esta questão do mau planeamento e a questão também do desafio que o interior apresenta ao nível da população. Tu já jogaste em vários clubes do nosso distrito. Agora também estás a jogar no clube do distrito, que é o Domingão, mas já como não estás a 100% na Ponte Sordo, também tens outros horizontes que consegues ver a nível do litoral e consegues ver a realidade nessa zona do que é o futsal. E eu que sempre me dediquei mais aqui ao futsal do interior, tu não achas que falar sempre da densidade populacional, apesar de ser um problema, obviamente, não achas que isso acaba por ser uma desculpa para a falta de planeamento ou para a falta de seriedade em escolher as pessoas que estão à frente de um clube e às vezes ser mais um capricho de criar um clube que propriamente planeá-lo para o futuro? Claro, sem dúvida, porque isto é assim, problemas existem sempre quando se quer criar algo, não é? E agora não falando só aqui do futsal, quando alguém quer criar um negócio, existem sempre problemas. E se nós nos focarmos nele, nunca vamos conseguir, portanto, dar continuidade àquilo que pretendemos e à ideia que temos. Portanto, obviamente que isso é um problema que temos presente, agora temos que trabalhar sobre ele. E obviamente que às vezes com menos se consegue fazer mais quando as pessoas são responsáveis e competentes. E temos provas disso. Portanto, o Elétrico, por exemplo, é um clube que no início teve que fazer isso, teve que fazer mais com menos, teve que fazer o trabalho de muitas pessoas juntas aqui, e esse foi o que levou portanto, à secção do futsal do Elétrico estar hoje, portanto, pela 8ª vez consecutiva, a disputar a primeira divisão nacional. E obviamente que apresentava já esses problemas na altura. O que as pessoas fizeram foi, portanto, arranjarem soluções e porem mãos à obra e trabalharem. Portanto, obviamente que isso, quando se fala em demasia sobre isso, obviamente que isso passa não a ser um problema, mas sim já uma desculpa até. Porque aqui até poderíamos beneficiar da parte da densidade populacional, porque fazendo um paralelismo com o que acontece em Lisboa, por exemplo, que eles têm dezenas e dezenas de séries dentro da mesma divisão, nós sempre ouvimos dizer que se eu for para Lisboa jogar, um clube, se eu não for comprometido com o clube manda-me embora a mim, mas tem logo 5 logo à disposição. Mas isso também pode ser um problema para eles, que é ao terem várias opções, também não conseguem fazer uma estrutura como deve ser nesse sentido. Então aqui poderiam se calhar pensar um bocadinho que é, se eu não for comprometido e se eu não levar isto a sério, se eu não jogar aqui, provavelmente não vou jogar em mais lado nenhum, porque as equipas são tão poucas que só ficam aqueles que forem mais comprometidos. Acaba por ser Sim, realidades diferentes que também podem ver o lado positivo da moeda, digamos assim. sim, eu acho que isso em Lisboa é uma tónica, sem dúvida. Portanto, os jogadores sabem que não são, ou seja, que ninguém é insubstituível, não é? Que é um bocadinho isso que tu disseste. Obviamente que há mais opções, há mais pessoas, há mais jogadores com qualidade. Portanto, isso da pessoa não for comprometida, isso de facto é uma coisa que eu senti muito quando joguei em Lisboa. Portanto, nós tínhamos um plantel e apesar de ser o primeiro ano do clube, ser na divisão mais baixa do distrito, eram pessoas já muito comprometidas com o processo. Trabalhavam, ou seja, sempre que treinávamos na máxima intensidade. O trabalho dos treinadores e dos dirigentes também já era muito profissional ou semi-profissional. Eu senti isso em comparação ao distrito de Porto Alegre. Sim, e obviamente que Porto Alegre e o distrito de Porto Alegre e as equipas têm esse problema, e os jogadores deveriam pensar, na minha ótica, assim.
também, e não de opá, ok, se eu não vier hoje ao treino, eles não têm mais, portanto eu vou jogar de certeza ao fim de semana e ok, pá, isso não é o pensamento correto, mas lá está, isso depende da personalidade de cada um. Há pessoas e pessoas, mas sim, obviamente que isso não deve ser todo o pensamento de um jogador. Como é que tu vês a mentalidade do nosso futsal aqui no distrito? Portanto, na perspectiva dos jogadores, ou de... Sim, a nível dos jogadores e a nível de estrutura. Sim, então, pronto, a nível dos jogadores é isto que eu digo. Eu acho que, pronto, como acaba muito por ser isso, é como não há muita competitividade e muitos jogadores, portanto, o lugar é garantido e isso leva a que talvez, portanto, o compromisso também não seja o maior e o melhor. Uh, Agora, há jogadores e jogadores, é como eu digo, portanto, eu tenho apanhado muitos jogadores e partilhado balneário com muitos jogadores, e jogadores que até nem jogam e que nunca tiveram minutos e que trabalham lá e que estão sempre a trabalhar e que, em busca da oportunidade. Depois há outros jogadores que jogam muitos minutos e que ao primeiro problema que têm, ou à primeira crítica que sofrem, deixam de trabalhar e, portanto, a primeira coisa que fazem é começar a apontar dedos e não perceber o que é que eles podem, e não olharem para dentro e não perceber o que é que eles podem mudar eles e fazer melhor. Depende muito de jogador para jogador, mas eu quero crer e quero acreditar que, que esta malta mais nova possa ter esse sentido de compromisso e perceber que há sempre que nós temos, como jogadores, temos sempre qualquer coisa a melhorar. Antes de estarmos a tentar perceber quem é que está a errar, olhar para o nosso colega, olhar para o nosso, criticar o nosso colega, criticar o nosso treinador, percebemos que nós somos a primeira pessoa que temos que mudar e trabalhar sobre isso. Pois, na perspectiva das estruturas, é isto que vimos falando, que é olhar para os projetos com um planeamento maior, portanto, mais estruturados, pedir talvez também conselhos e olhar para projetos que tenham tido sucesso, como é o caso do Domingão, ou seja, o que é que o Domingão fez de bem, portanto, o que é que eles falar com as pessoas responsáveis do Domingão, portanto, quem queira ter um projeto igual ou semelhante, pedir opinião, partilhar informações, eu acho que isso também pode ser muito importante. Achas que para haver aqui uma mudança de chip, não só no nosso distrito, mas acaba por ser um pouco por todo o país, achas que aqui a implementação da psicologia no desporto seria importante? Tu que já jogaste a mais alto nível, isso é bastante implementado nas primeiras divisões. Sim, sem dúvida, na perspectiva dos jogadores, principalmente. Portanto, se os jogadores, ou seja, se houver alguém, se houver algum. E às vezes até os jogadores mais velhos terem esse papel, que isso é muito importante, não de psicólogos, mas de pessoas mais experientes que aconselham, que fazem perceber aos jogadores mais novos que, olha, eu já passei por isso que tu estás a passar. Portanto, se tu continuares a trabalhar, fora da tua oportunidade vai surgir. Portanto, e esse papel mais pedagógico, vá lá, que o jogador mais experiente possa ter, também pode ser importante nesse aspecto. Mas sim, sem dúvida que essa questão da psicologia no desporto é um ponto muito importante. Nós sabemos que, portanto, se a nossa cabeça não estiver bem, se o nosso emocional não estiver bem, também não vamos conseguir ter a performance desejada no campo. E sem dúvida que isso é um ponto muito importante e que podia ajudar, sim. Até nesta questão de mindset e de mudança dele. Agora, regressando aqui o que é o Domingão, como é que a vossa comunidade tem reagido a este sucesso? Sim, muito bem. Nós, por acaso, é isso. Nós temos tido sempre o pavilhão ao longo destes 2 anos e meio, quase sempre muito bem composto e sempre com muitas pessoas a acompanharem. Ou seja, nem ponto certo também as pessoas eu acho que gostam muito do futsal. E nós temos sempre os nossos amigos no pavilhão, as nossas famílias, as pessoas que gostam de desporto e que apoiam o Domingão. E isso faz com que a moldura humana seja sempre grande e extensa, jogo após jogo. E tem reagido bem, obviamente que, ou seja, eu acho que a maior prova de sucesso, portanto, do projeto é também a continuidade de apoio que as pessoas nos têm dado ao longo do tempo, não é? Porque se fosse algo que não tivesse sucesso, eu creio que as pessoas também perdiam um bocadinho o interesse. Achas que a moldura humana que está na bancada é o reflexo da equipa? Ou seja, hum, ter uma proximidade entre equipa e público vai refletir-se no número de acompanhantes que vocês têm, independentemente se os resultados são bons ou são maus? Sim, 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 sem dúvida. Portanto, este ano, apesar de termos 4 jogos, 4 derrotas,
Portanto, este fim de semana que passou em Pontessor, que jogámos, portanto, tivemos um pavilhão muito bem composto e vínhamos 3 derrotas consecutivas, ainda não ganhámos este ano. Mas eu acho que as pessoas sentem que nós estamos muito, muito, muito perto de conseguir a nossa primeira vitória, porque os últimos 3 jogos disputámos todos os jogos com equipas que já têm muita tradição em divisões nacionais, que têm jogadores já com muita experiência, mas que os nossos adeptos e que as pessoas que nos apoiam olham para nós e sabem que, ok, esta malta está a conseguir ser competitiva e a qualquer momento vai entrar e vai ganhar jogos e vai conseguir andar a disputar o objetivo que temos, que é a manutenção nesta divisão. E o nosso objetivo é claro, passa pela manutenção, não por fazer um bom campeonato e descer, não. É manter nesta divisão. Esse é o objetivo do Domingão. Até porque essas pessoas são as testemunhas que, por vezes, nós de fora, que só vemos o resultado, vimos que vocês perdem 5-3, na primeira jornada penso que foram 10. 10-4, sim. Então, eles mais que ninguém veem que, por vezes, a vossa performance dentro da quadra acaba por não se refletir tanto no resultado e vocês acabam por estar ali a dar tudo e passam essa mensagem para o público que vos vê diretamente e não para aqueles que só apenas vê os resultados. Exatamente. Para sabermos o que é que se passa, temos de estar presentes, não é? Isso é em todo lado. E as nossas pessoas e as pessoas que nos apoiam sentem isso. Como eu disse, eles vão ao pavilhão e semana após semana veem que a equipa está a melhorar e que está a conseguir ser mais competitiva e que provavelmente o próximo jogo que eles vão ver ver uma vitória, vão ver o Domingão a conseguir pontos, portanto, e continuam a ir. Aqui vamos nos direcionar agora para o Nacional, que é a fase presente do Domingão. O primeiro ano, vocês já sabiam que ia ser duro, a experiência ali a colidir com não vou dizer alta competição, mas já ali uma exigência acima do que é, e muito acima do que é o nosso distrital. Os resultados não estão a acompanhar a vossa ambição. Como é que o grupo está a lidar com isso? Está só à espera que pontuem aqui a primeira vez para seguir uma fase mais regular? Obviamente cada jogo é um jogo, mas como é que vocês estão a lidar aqui com esta fase de estarem a trabalhar bastante e o resultado não está a aparecer? Sim, eu acho que estamos a lidar bem por um motivo, que é o primeiro jogo, como eu disse, foi um jogo horrível para nós, em que nós tivemos erros atrás de erros infantis, portanto eu diria que dos 10 golos que sofremos, 8 são erros claros nossos, em que perdemos a bola em zonas que não perdíamos, em que queremos fazer um passo de ala a ala, o passo sai frouxo ou sai fraco, a outra equipe rouba a bola e faz golo, lance de 5-4, enfim. Mas nos outros jogos a seguir, nós, portanto, obviamente que olhámos para esse jogo, corrigimos esses aspectos menos positivos e começámos a ter mais sucesso nos jogos seguintes. E a nossa moral, vá lá, digamos assim, as nossas expectativas têm vindo um bocadinho também a acompanhar aquilo que tem sido a nossa performance, ou seja, em crescendo. Portanto, eu acho que nós também sabemos, é como esta questão dos adeptos, ou seja, eles sabem que a qualquer fim de semana o Domingão vai fazer pontos. E a nossa expectativa é exatamente essa enquanto equipa. Sabemos que temos vindo sempre a trabalhar muito bem, em cima daquilo que temos feito menos bem e reforçar aquilo que fazemos bem e sabemos que estamos pertíssimo de conquistar pontos. Eu tenho a certeza que este mês nós vamos conseguir tirar pontos em alguma equipa. Portanto, nós sabemos, estamos prontos para isso e estamos muito motivados porque percebemos também a nossa evolução e o nosso trabalho. Até à jornada que disputaram, o que é que foi mais impactante para vocês? Ou seja, no vosso primeiro impacto? Para ti, se calhar, um bocadinho menos, porque já estás habituado a estas andanças, mas a nível de grupo, o que é que foi mais impactante? A diferença a nível física, tática ou mental? Eu acho que é a questão de uma mistura de dois aspectos. Eu acho que a questão física, obviamente, há jogadores melhores preparados e não tão bem preparados em qualquer equipa. Eu diria que eu não noto assim uma diferença a nível físico tão grande para as outras equipas. Agora é uma mistura desta questão de mindset e tático. Porque, como eu disse, estas equipas já têm muita experiência em divisões nacionais e têm treinadores experientes, têm jogadores com muita experiência em divisões nacionais. Ou seja, o erro, por exemplo, nós começámos a perder um jogo na Distrital, 1-0, 2-0. Nós sabíamos que íamos conseguir ainda ir disputar esse jogo e que íamos conseguir recuperar mais tarde ou mais cedo. Aqui não temos essa hipótese. As equipas não facilitam.
qualquer erro que nós tenhamos, as equipas aqui vão marcar um golo ou vão estar muito perto de marcar. E portanto, esse acho que foi o maior portanto, impacto, digamos assim, que nós tivemos, foi perceber que as equipas já são organizadas e trabalhadas de tal forma portanto, que não nos permitem ter os erros que tínhamos na distrital. Também vês aqui alguma diferença a nível de percurso de jogo? Ou seja, enquanto no nosso distrital as equipas automotivam-se com os golos, aqui na divisão em que vocês estão a atuar, as equipas, pelo mindset, como estavas a dizer, ser diferente, elas automotivam-se por exemplo, um bom contra-ataque ou uma boa jogada que sobem aqui Sim, 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 eh, sem dúvida. Eu acho que comparativamente com. Sim, diz. é, eu acho que há aqui, ou seja, lá está, portanto, devido ao facto dos jogadores serem também eles muito experientes, eu acho que eles, portanto, sabem que não é por uma coisa lhes correr mal agora, ou um lance lhes ter corrido mal, que o lance a seguir não lhes tenha corrido, não lhes vai correr bem, não é para eles falharem um golo completamente isolado agora, que a seguir não vão marcar um golo, outro golo. E a importância que isso tem, ou seja, de nós conseguirmos eliminar o momento anterior que não nos correu tão bem e limpar a cabeça disso, para estar em condições para a seguir tomar a melhor decisão é muito importante. Portanto, a experiência que estes jogadores têm nesta divisão, obviamente, traz-lhes isso, traz-lhes esta questão do emocional muito equilibrado e de conseguirem, portanto, deixar para trás momentos que não tiveram tão bem e focar já no momento a seguir. Porque se eu ficar a pensar na coisa que não me correu tão bem no lance antes, obviamente não vou conseguir tomar a melhor decisão a seguir. E nesta divisão há muito isso, há muito essa experiência, há muito este lado emocional já mais trabalhado e mais equilibrado. E apesar das equipas começarem a perder por 1, 2, sabem que, portanto, que não dão o jogo como perdido, ou seja, até podem ir perder por mais, mas portanto, continuam a insistir e a tentar ir buscar o jogo e a não cometer erros infantis e não arriscar tanto, se por começarem a perder 2-0 logo ao início não vão começar portanto, ataque contra ataque, não, as equipas vão continuar na sua estratégia, porque têm estratégias para o jogo, vão continuar equilibradas. E isso acho que é uma coisa também muito importante nesta divisão. Achas que nós, em termos de equipas do nosso distrito, temos sempre esse handicap como consequência do nosso distrito ser pouco competitivo? Sim, sim, sem dúvida. Obviamente que o nosso distrito não nos permitir ou não nos jogar a um nível tão elevado, depois quando apanhamos patamares mais elevados a este nível, nota-se essa diferença e essa dificuldade de adaptação, sim. E a nível de passar fases, como vocês foram campeões, tiveram que jogar uma taça, digamos assim, de subida, achas que com essa implementação dessa prova, ali meio que paralela para ver quem é que sobe, vai fazer com que cada vez menos, ou porque temos de ter em conta o número de equipas que temos no distrital, vai ser Claro, cada vez menos provável ter equipas a subir. sem dúvida. Do Distrito de Porto Alegre, então, sem dúvida. Agora, há que olhar também porque é que esta medida foi tomada. Eu percebo tanto o lado de quem está no Distrito de Porto Alegre e quer subir e quer disputar competições nacionais e quer ser campeão e quer subir logo diretamente, como também percebo também a perspectiva de quem organiza estas competições nacionais. Vá lá, não é? Portanto, ou seja, lá está, há distritos com menor e com maior qualidade, e a perspectiva, eu acho que quem implementou esta medida passa muito por não ter equipas também muito abaixo do nível a disputar divisões nacionais, e daí ter implementado esta questão deste play-off antes da subida. Portanto, se não tens mesmo qualidade, não vais para lá, porque ainda tens de disputar, ainda tens que ir provar o teu valor face aos campeões de outros distritos, vá lá. Pronto, depende. Eu percebo os dois lados, eu acho, mas sim, sem dúvida que é muito mais difícil uma equipa do nosso distrito ou de um distrito, em teoria, portanto, mais fraco, ter equipas na Nacional, a disputar competições nacionais, porque, obviamente, se não houvesse esta fase, todos os anos tínhamos alguém a disputar a competição nacional, se assim o entendesse, claro. Voltando agora também à vossa competição, depois de terem jogado estas jornadas, o que é que o Domingão, o que é que foi acrescentado ao espírito do Domingão que não tinha no início da época? Experiência, obviamente que sim, pelas jornadas já jogadas, maturidade ou humildade em perceber que os resultados por vezes
não chegam por mais que queiramos. Sim, é um bocadinho uma mistura de todos, mas eu acho que acima de tudo percebemos que temos que dar todos mais um bocadinho. Ou seja, que não é só por sabermos que temos boa qualidade individual e percebemos fazer umas fintas e estarmos bem e com força e tal, isso não vai chegar. Portanto, é preciso trabalharmos muito, muito, muito mais do que isso. E até um trabalho para além daquele que temos quando estamos no campo, a treinar ou a jogar. Ou seja, é preciso irmos para o jogo e para os treinos portanto, temos tido uma boa noite de descanso. Se calhar mudar também um bocadinho a nossa alimentação, que isso depois obviamente vai ter impacto naquilo que é a nossa condição física. Portanto, eu acho que este é um ponto que temos vindo a ser alertados face aos resultados não tão positivos que temos tido. É essa questão de olharmos para nós e percebemos que temos que mudar alguma coisa se queremos ser competitivos nesta divisão. E que às vezes não. Coisas que nem têm a ver, portanto, diretamente com a questão do jogo. Questões mais técnicas ou táticas, que vai um bocadinho para além disso. Mas sim, esta questão da responsabilidade que eu falo muito. Achas que é esta diferença de mindset que passas de um jogador completamente amador para um jogador, obviamente que na divisão que vocês jogam ainda continuam a ser meio que amadores, mas para uma mentalidade mais profissional? Sim, é difícil esse transfer. Isso sem dúvida que é um desafio e que é difícil, mas lá está, acaba os jogadores também com mais experiência e que já tiveram a oportunidade de disputar campeonatos de outras divisões, mostrar-lhes e fazer entender que pronto, que chega a um momento e que principalmente o escalão sénior já existe coisas diferentes. Sim, sem dúvida que é um desafio. Para a conclusão aqui desta trajetória toda do Domingão, achas que o vosso lema neste momento é também demonstrar e provar que saber perder também faz parte do jogo, mas que aprender com essas derrotas pode servir para amanhã ganhar? Sim, sim, sem dúvida. E tem servido muito porque eu noto uma evolução grande na nossa equipa, desde o primeiro jogo até o último jogo que fizemos. E obviamente isto é um bocado clichê dizer-se, mas é verdade. Aprende-se muito nas derrotas e nós não somos diferentes e temos aprendido muito, sim. Agora vamos passar aqui para a fase mais descontraída. Já falámos tudo o que era sério. Vamos passar aqui para a fase Ok. mais descontraída, que é aqui os nossos quizzes finais. Antes de passarmos para o quiz propriamente dito, como já deves ter reparado nos episódios anteriores, nós criámos aqui um projeto em paralelo que acaba por ser uma playlist que criamos aqui com os nossos convidados, em que cada um deles indica-nos uma música que, lá está, aquela que muda ali o mindset de descontração para o compromisso para com o jogo ou para com o treino. Tens uma vida maioritariamente esportiva, qual é aquela música que queres destacar? Boa pergunta. Eu diria que por acaso há uma música ligada ao desporto que eu gosto muito, que eu nem sei dizer o nome agora, mas que se calhar pelo que eu te vou dizer tu sabes qual é, que é aquela em que há um vídeo muito icónico do Maradona a aquecer. Não sei se sabes qual é essa música. Posso sempre pesquisar e depois vamos Pronto. deixar a nossa. É aquela lá, 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 e depois sempre assim a tocar. Pronto, Maradona aquecimento, eu não sei o nome da música, mas com Eu vou certeza pedir que a é ajuda do público. Rui, por acaso sabes qual é que é a música em que aparece um vídeo do Maradona a aquecer? Ele sabe, mas também não sabe o nome. Mas eu vou fazer o trabalho É isso. e vamos também adicionar aqui essa música à nossa playlist do Não, isso. Spotify. Ok. Bom. Pode servir aqui também um bocadinho para os colegas de profissão, digamos assim, também mudarem aqui o mindset É isso. relativamente aqui ao jogo e aos treinos. Passando aqui ao quiz final, vamos fazer uma primeira parte onde vamos englobar toda a tua trajetória desportiva e vamos Sim. guardar aqui 10 questões no final para incidir mais aqui no Domingão. Ok. Então, vamos ter respostas curtas, se sentires necessidade aqui de explicar ou justificar, podes sentir à vontade. Ok. Então, melhor colega que já tiveste? Melhor colega que eu já tive. Hum. Hum. Não, já tive vários, não consigo responder a esta pergunta. Já tive vários, mas Um top 2, um top 3? de jogadores mais importantes, eu diria que, pronto,
o Xandinho é uma pessoa que já. O Xandinho e o Eduardo, como jogadores, são pessoas que já me vêm acompanhando há algum tempo, desde o início do Elétrico, portanto, colocaria lá Xandinho, Eduardo e o meu irmão e Diogo Basílio, sem dúvida, são pessoas importantes. O jogador que mais te inspirou? O jogador que mais me inspirou, portanto, o jogador que eu tenho como maior referência é o Diego Zulu, que é um jogador que jogou no Barcelona, portanto, durante muitos anos, acho que ano passado ainda lá jogava, acho que ele agora está na Arábia Saudita. O treinador que mais te marcou? O treinador que mais me marcou, marcaram de maneira diferente, portanto, mas eu diria que o Luís, o Bertolli e João Freitas Pinto. Qual foi o adversário mais difícil que enfrentaste? O Sporting na primeira divisão. Um gol que nunca esqueces? Bem, isto aqui, futebol. Acho que um gol que eu nunca esqueço. Estávamos a perder 2-0, foi no Alter, estávamos a perder 2-0 ao intervalo com o campo maior. Depois fazemos tipo os 3 gols assim, de rajada mesmo a acabar o jogo. Pronto, e eu marquei o último gol, que foi uma bola assim vinda, um cruzamento, e eu não deixei a bola cair fora da área e foi um gol bonito. E foi o 3-2. Um jogo que te arrepiou? Uh, a minha estreia na Primeira Liga, empate 2-2 com o Benfica em casa. Tens alguma superstição antes dos jogos? Não, nenhuma. O Felipe é uma palavra. Irmandade. Agora, mais propriamente, o Domingão. Como descreves o Domingão em uma palavra? A família. Quem é o mais vaidoso da equipa? Este ano eu diria que Freddy Martínez. E o último a chegar ao estreno? Ui, João Maria. João Maria. O tagarela da equipa. Temos lá muitos este ano. Kiko Bravo, que foi Débora. Uh, que, é o mais, que é o mais competitivo até mesmo no aquecimento. Mais competitivo. Eu diria que pode ser o meu irmão mais competitivo. Paulinho e meu irmão, sem dúvida, este ano. Em caso de derrota, qual é aquilo que já sabem que não podem falar no pós-jogo? Eu e o meu irmão. Agora aqui uma extra mesmo para terminar. Se tivesses que escolher um colega para partilhar a viagem em todos os jogos fora e um que nunca mais querias nem no banco do lado, quem seria? Então, o primeiro com quem partilhar jogos fora, por acaso há colegas muito engraçados, mas não tem que ser aqui do Domingão, não é? Pode ser de Sim. de outros anos. Então, eu diria que para partilhar jogos fora, o Miguel Padeiro, acho que sabes quem é, não é? Sim. E o outro que eu não queria ter ao meu lado, Ou porque ressona, ou porque está sempre a dormir, não faz companhia. que eu não queria ter do meu lado. Pá, vou pôr aqui outro que é o Bajolas, que é, não sei se sabes quem é, deves saber também. Ele consegue ser chato quando quer. Miguel, obrigado por inaugurares aqui o vosso primeiro com uma história que é tudo o que o futsal deveria ser, aqui a paixão, o trabalho e o compromisso e também aqui as vitórias. O Domingão demonstrou que não é preciso ter décadas de história para deixar marca, basta só ter aqui a alma que foi transferida um pouco do elétrico, a ambição e o acreditar numa estrutura. Que continue a fazer história e a inspirar todos os clubes. Obrigada a ti por teres aceito este convite e vamos nos vendo aí por outras quadras. Queres deixar aqui alguma mensagem ao vosso público? Sim, sem dúvida. Sim, a ti agradecer pelo convite e desejar também continuação de bom trabalho e aos nossos ouvintes, portanto, continuem a ouvir, porque de facto há aqui muita qualidade e coisas muito interessantes a serem faladas não só a nível do futsal a nível distrital, mas do futsal a nível nacional. E depois aos nossos adeptos, sem dúvida que nos continuem a apoiar, porque tem sido de facto o nosso sexto jogador.
Da minha parte, muito obrigado mais uma vez, Miguel. Espero que corra tudo bem para a vossa época. Vou tentar ver um jogo dos vossos, não vai ser Boa, fácil, boa. mas estamos sempre acima do acontecimento e também estamos aqui a tentar incluir-vos muito mais aqui no que é o Vozes do Futsal, porque vocês merecem todo o destaque. Bom, Obrigado. agradecemos. Obrigado pelo convite. Obrigado.